Ele cuida de mim. Não me falta nada, Ele cuida de mim. E se me faltar, Ele provê pra mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Deus quer cuidar de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Deus quer cuidar de você. Graças a Deus, que o Espírito de Deus abençoe a todos. Receba a paz do Senhor Jesus, Brasil. Receba a bênção do nosso Deus. Estamos na palavra, estamos caminhando. Acabei de sair da Praça da Sé, vim direto para cá fazer essa live. Você quer ouvir a palavra de Deus nesta noite? Você quer ouvir a mensagem dos céus no seu coração? Deixa o seu like no vídeo. Hebreus capítulo 13, verso 9. Que o Espírito de Deus abençoe, Brasil. Deus abençoe a todos. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você. Que lindo! Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Graças a Deus, irmãos, que Deus cuida de nós. Que o Espírito de Deus abençoe Brasil. Deus abençoe minhas irmãs e meus irmãos. Hebreus capítulo 13, verso 9. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, verso 9. Hebreus capítulo 13, verso 9. Deus abençoe Brasil. Que Deus prospere vocês no canal. Vou voar, vou subir muito além das estrelas. Eu quero ir. Oh, glória a Deus, igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Deus prospere vocês. Que o Espírito de Deus fortaleça vocês. Igreja,
Vamos pregar nesta noite sobre satanismo nas igrejas. Você sabia que o satanismo nas igrejas está muito grande? Quem sabia disso? A internet caiu, mas nós voltamos. Glória ao Espírito de Deus. Deixa o seu like no vídeo. Vamos entrar na palavra. Você sabia que o satanismo na igreja está muito grande? Quem sabia disso? Satanismo, seitas, heresias estão muito grandes nas igrejas. Glória ao Espírito de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas variadas, estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas variadas e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça. Glória ao Espírito de Deus. Igreja, nesses últimos tempos, o satanismo na igreja tem crescido assustadoramente. Antes de eu entrar na pregação, eu queria que todo mundo desse o like no vídeo para nós evangelizar e ganhar almas. Quem quer escutar a palavra de Deus, diga glória a Deus. Vocês querem ouvir a palavra? Então evangeliza com o pastor Rodrigo Cruz. Seja um evangelista. Igreja, o apóstolo Paulo está dizendo, uns falam que o livro de Hebreus foi Apolo que escreveu, outros dizem que foi o apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 13, verso 9. Não vos deixeis ser levados por doutrinas variadas e estranhas. Igreja, nesses últimos tempos, tem surgido doutrinas estranhas na igreja. Tem surgido muitas doutrinas estranhas dentro das igrejas evangélicas. Doutrina estranhas. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12, diz que o profeta Elias fugiu de Jezabel. E ele se escondeu no monte. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, diz que Elias estava na caverna. E Deus disse, Elias, sai daí e sobe lá no topo, lá em cima do monte. Diz a Bíblia que o profeta Elias subiu e de repente passou um forte vento. Diz a Bíblia que Deus não estava no vento.
Depois do vento, um forte terremoto. Diz a Bíblia que Deus também não estava no terremoto. E depois diz a Bíblia que passou sobre Elias uma coluna de fogo. Diz o texto sagrado, em Hebreus capítulo, 1 Reis capítulo 19, versículo 12. E disse o Senhor a Elias: põe-te no monte perante a face do Senhor. E eis que passava no monte um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também, o Senhor não estava no fogo. Igreja, é muito sério isso aqui. Primeiro soprou um vento. Deus não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Deus também não estava no terremoto. Diz a Bíblia que depois passou, Deus também não estava no fogo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 13, diz que o falso profeta, o anticristo, vai fazer fogo cair do céu às vistas dos homens e dos reis da terra. Igreja, Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Se Deus não estava, quem é que estava? Quem está entendendo a mensagem, diga glória ao Espírito de Deus. Amados irmãos, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 13, diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Igreja, Deus não estava no vento. Deus também não estava no terremoto. Deus também não estava na coluna de fogo. Se Deus não estava ali, quem estava ali? Satanás. Satanás, ele se transfigura, igreja, para querer enganar, aleluia, Espírito de Deus. Satanás, ele se transfigura. Não deixei você ser levado por doutrinas estranhas e variadas. Hebreus capítulo 13, verso 9. Igreja, Satanás nesses últimos dias está enganando as pessoas com falsos sinais, com falsos prodígios, com falsas maravilhas. Disse Jesus, se for possível, ele vai enganar até os escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 24. Porque nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígio, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Igreja, quantas pessoas estão sendo deixadas levar por doutrinas estranhas, doutrinas variadas. Igreja, o Espírito de Deus está falando para você. Abra os seus olhos. Não deixe ser levado por doutrinas estranhas. Igreja do Deus vivo. O profeta Elias subiu no monte. Ele estava fugindo de Jezabel. E Deus enviou um anjo ali e disse, Elias, acorda. E Elias não acordou. Depois o anjo falou, Elias, acorda. E Elias não acordou. E o Senhor disse, Elias, sobe lá em cima do monte. Sobe lá no penhasco.
Diz a Bíblia que Elias subiu no penhasco. Porque quem não sabe, Elias estava fugindo de Jezabel. Jezabel queria matar Elias. E ele correu, fugiu, se escondeu da morte. Igreja, você sabe por que os pastores não estão pregando a verdade hoje? Por causa de Jezabel. Jezabel está ameaçando eles de morte. Jezabel está ameaçando os pastores de morte. Por isso que muitos, glória ao Espírito de Deus, não querem enfrentar. Muitos estão fugindo. Muitos se escondendo na caverna. Igreja, o profeta se escondeu de Jezabel. Ele subiu o penhasco. Diz a Bíblia que passou ali no penhasco. Aleluia, um vento muito forte. O vento soprou. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. E depois do vento, um forte terremoto. Diz a Bíblia também que Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, uma labareda de fogo. Diz a Bíblia que Deus não estava no fogo. Ó Espírito de Deus, velho, igreja, Satanás muitas das vezes ele se transfigura. Nem tudo que é milagre, nem tudo que é sinais de Deus. Nós temos que vigiar, porque nesses últimos tempos muitos pregadores não estão preocupados em pregar a verdade, não. Muitos estão preocupados em fazer sinais, em fazer maravilhas em nome de Deus. E nesses últimos tempos, muitos estão sendo iludidos, muitos estão sendo enganados por sinais e maravilhas. Foi pregado hoje na Praça da Sé, sinais, dom de maravilhas, dom de expulsar demônio, dom de levantar paralítico, dom de orar pelo cego, cego enxergar. Isso não vai salvar ninguém. O que vai salvar o pregador, o que vai salvar você, é o novo nascimento. É você nascer da águia do Espírito. Aleluia. Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Está escrito em Apocalipse capítulo 13, no versículo 13, que a besta vai fazer tão grandes sinais e prodígio que vai fazer até fogo cair do céu. É isso mesmo. A besta, o falso profeta, o anticristo, vai fazer fogo cair do céu. Para quê? Para enganar os reis, para enganar as multidões, para enganar os príncipes, para enganar os prefeitos, presidente. A besta vai fazer fogo cair do céu. Aleluia. Para enganar aqueles que não receberam a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis ser levado por doutrinas variadas, por doutrinas estranhas. Quantas doutrinas estranhas na igreja? É corrente do sal grosso, é a fita vermelha no braço. Aleluia. Leva o cajado, leva a vara de Arão. Quantas doutrinas nas igrejas, doutrina estranha, doutrina variadas. Não vos deixeis ser levado por doutrinas estranhas, culto estranho, pregação estranha, louvor estranho. Igreja, Satanás não está brincando. Nesses últimos dias, Satanás não está brincando. Aleluia. Satanás tentou enganar o profeta Elias. Passou um vento ali, mas Deus não estava no vento. Teve um terremoto ali, Deus não estava no terremoto. Depois uma labareda de fogo, Deus também não estava no fogo. 1 Reis capítulo 19, versículo 11 e 12. Se Deus não estava no fogo, se Deus não estava no terremoto, se Deus não estava no vento, quem é que estava? Satanás. É isso mesmo. Satanás se transfigura e
empregador e ministro do evangelho, Satanás se transfigura. Igreja, nós temos que ter o dom de discernir o espírito. Quantos pastores estão pegando pessoas endemoniadas, possessas de demônio, e fazendo arrebatamento, dizendo que a pessoa foi pro inferno, pessoa está possessa de demônio, e o pregador, desde expulsar o demônio, fica mandando o anjo levar a pessoa endemoniada no inferno. Igreja, quantas igrejas evangélicas têm essa doutrina de arrebatamento? Quadrangular, Assembleia de Deus, igrejas de porta larga, quantos pastores jogam paletó e as pessoas caem no chão, e as pessoas dizem que estão arrebatadas pelo poder de Deus. Quantos pastores americanos vêm no Brasil, enchem os estádios e jogam paletó, e o povo cai para trás, e muitos dizem: ele está sendo arrebatado, ele está tendo visão. Minha irmã e meu irmão, não vos deixeis ser levado por doutrinas estranhas, doutrinas variadas. Aleluia. Bom é que o coração se fortifique com a graça e com o evangelho. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Igreja, a igreja que não ora, a igreja que não jejua, a igreja que vive só de arrebatamento no céu, só de arrebatamento no inferno, não é igreja, porque Jesus falou: vai e prega o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Igreja, tem surgido na igreja batista, tem surgido, aleluia, na Maranata, na presbiteriana, falsos arrebatamentos, pastores jogando paletó, dizendo que o povo foi pro céu, que o povo desceu pro inferno. Cuidado, igreja, aleluia, o Espírito de Deus está falando: Satanás se transfigura em anjo de luz. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo: abra os seus olhos para você não ser enganado por espírito enganador. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Deus. Eu podia citar nomes aqui: Pastor Benihim. Quem não conhece o Pastor Benihim, joga o paletó e cai 20, 30, 40 pessoas para trás e fica dando ataque, fica se buchando no chão, tremendo os braços, e ele diz: o povo está sendo arrebatado no céu. O Pastor Benihim, ele vem no Brasil e enche os estádios e joga o paletó e diz: eles estão sendo arrebatados no céu, outros estão sendo arrebatados no inferno. Igreja, virou manha, agora virou mania de pessoa ir pro céu e pro inferno, virou mania. Cuidado, igreja, cuidado, o Espírito de Deus está falando: abra os seus olhos, cuidado com o espírito chamado caboclo profético, caboclo lírico, caboclo tupã. Aleluia. O Benihim prega e joga o paletó e cai 200, 300 pessoas no chão e começa a dar ataque, e começa a dar convulsão, e começa a tremer as mãos, os pés, e começa a sair de si. E ele diz: ela está indo para o céu, ela está arrebatada, ela está arrebatada. Mentira! Essas pessoas estão possessas de demônios. E quantos pastores na internet têm pegado pessoas endemoniadas e desde expulsar o demônio quer fazer um suposto arrebatamento. Igreja, eu recebi 2 casos de 2 pessoas, um irmão e uma irmã, que disse que foi numa igreja aí, aleluia, e manifestaram com o demônio no culto, e desde o pastor expulsar o demônio,
que o pastor fez? O pastor falou: o anjo Gabriel vai levar ela no inferno. O anjo Gabriel vai levar ele no inferno. E os irmãos ligaram para mim e disseram: pastor, eu manifestei com o demônio no culto. Eu não vou mentir, mas o pastor falou que o anjo Gabriel iria me levar no inferno. Eu estava manifestado com o demônio, e desde o pastor expulsar o demônio, ele disse que eu ia para o inferno. Eu não fui para o inferno não, pastor. Igreja, quantos pastores têm feito isso? Tem pegado pessoas endemoniadas e tem feito arrebatamento. Quantos pastores vê a pessoa cair endemoniado na igreja, com espírito maligno, com espírito ruim no corpo, e desde expulsar o demônio, não, ele quer fazer hipnose, ele quer fazer lavagem cerebral, ele quer fazer um suposto arrebatamento. Quantos pastores famosos fazem isso? Benihim, eu podia citar o Benihim. Quem não conhece o pastor Benihim, que faz o povo cair no chão, se tremer, espumar a boca, tremer as mãos e os pés? O Benihim joga o paletó e cai 200, 300, 400 pessoas no chão, e ele diz: fique em paz, essas pessoas estão sendo arrebatadas pelo poder de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: não é poder de Deus não, isso é espírito enganador, isso é caboclo profético, é caboclo lírico. E Deus está dizendo, Apocalipse capítulo 18, versículo 2: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Hebreus capítulo 13, versículo 9: não vos deixeis ser levado por doutrinas estranhas, por doutrinas variadas. Bom é que o coração se fortifique com a fé. Quem está na fé? Quem está na fé? Levanta a mão e dá glória a quem está na fé. Quem está gostando, dá like no vídeo aí. Espírito de Deus Santo é o Senhor. Quem está gostando, diga glória a Deus. Dá like, dá like. Vamos dar glória a Deus, igreja. O Espírito de Deus está falando. Cuidado com o caboclo profético. O Espírito de Deus está falando. Cuidado com o caboclo profético, caboclo lírico. Cuidado com o espírito enganador, irmãos. Quantos pastores aí da Europa vêm no Brasil, pregam nas igrejas, joga o paletó no povo, e o povo cai no chão, se tremendo, todos se tremendo, a mão, os pés, se buchando no chão. E desde o pastor expulsar o demônio, não. Ele diz que é o poder de Deus, é arrebatamento. Pastor Benihim faz isso. Quantos outros pastores não faz isso? Irmãos, quantos pastores que não faz isso? Joga o paletó e cai 20, 30, 40, 100, 200 pessoas para trás. E eles dizem: não, é o poder de Deus, é arrebatamento. Igreja, a coisa é séria. Satanás se transfigura em anjo de luz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Igreja, Satanás também dá visão. Quem sabia disso? Quem sabia que o diabo, ele dá falsa visão? Diga eu. Eu já contei a história aqui do irmão da Deus de Amor, que queria ver o anjo, e ele buscando na madrugada a noite inteira. Ele nunca tinha visto o anjo. De repente ele olhou para a janela da casa dele. Brilhou uma luz muito forte. Ele contou esse testemunho, até hoje não esqueci. E ele disse que apareceu um anjo bonito para ele.
Era 3 horas da madrugada. Ele viu o anjo, bonito, uma luz muito forte na janela da casa dele. Quando ele olhou para aquele anjo, ele nunca tinha visto anjo na vida dele. Mas ele estava orando. E ele teve essa visão. Aquela luz bateu muito forte no quarto dele. E ele ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado vendo aquele anjo resplandecente. Mas quando aquele irmão, ele olhou para o pé do anjo, igreja, quando aquele irmão, ele olhou para o pé do anjo, sabe o que ele viu? Pata de bode. E ele disse, peraí, o rosto está brilhando, o anjo tem asa, está uma luz muito forte, roupas brancas, resplandecente, pé de bode. Ele olhou e disse, ele apontou o dedo e disse, é você, né, Satanás? Quando ele apontou o dedo e disse, é você, né, Satanás? O anjo desapareceu. Não era anjo de Deus, era o espírito do engano querendo enganar o irmão. Igreja, se você e eu não pedir para o Espírito de Deus discernimento da palavra, o irmão viu o anjo muito bonito no quarto dele, mas quando ele olhou para o pé do anjo, pata de bode, ele achou estranho. Na hora o irmão teve discernimento e ele disse, é você, né, Satanás? E aquele anjo na hora desapareceu. Agora já imaginou, glória ao Espírito de Deus, se aquele irmão não tivesse o dom de discernir o Espírito, Satanás teria enganado ele. Quantos pastores aí não tem dom de discernir o Espírito? Hein? Viu o anjo levou, o anjo arrebatou. Será que foi o anjo de Deus mesmo? Porque Satanás também faz sinais. Olha esse pastor Benihim aí. Joga o paletó e cai um monte de pessoas no chão se tremendo, as mãos e os pés, se buchando no chão. Benihim joga o paletó e ele prega que as pessoas estão sendo arrebatadas no céu e outras estão indo para o inferno. É o Benihim. Quem conhece o pastor Benihim aí na internet? É o famoso Benihim, que gosta de pregar prosperidade. Não prega a santificação, a doutrina de Jesus Cristo. Ele vem no Brasil, o estádio lota, o ginásio lota. Joga o paletó, cai 100, 200 pessoas no chão, se tremendo, fora de si. E ele fala que é arrebatamento. E ele fala que é arrebatamento. Igreja, esse negócio de arrebatamento virou epidemia na internet, irmão. Igreja, cuidado com os pastores que ficam pegando pessoas endemoniadas para fazer arrebatamento. Cuidado com pastores, irmãos, que ficam pegando pessoas possessas de demônios, que manifesta com o espírito maligno para fazer arrebatamento. Cuidado, muitos querem fama, muitos querem mídia, muitos querem ficar famosos, muitos querem se engrandecer. Deus está dizendo, cuidado, não deixe ser levado por doutrinas estranhas, não deixe ser levado por doutrinas variadas. Bom é que o coração se fortaleça com a graça. Hebreus capítulo 13, verso 9. Quantos pastores estão preocupados
com arrebatamento, aleluia, agora virou caravana, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o inferno, virou caravana. Quantos estão fazendo caravana para ir para o inferno e para ir para o céu? Virou uma epidemia. Cuidado, essa pregação de arrebatamento no culto começou com pastores americanos, olha o Benihim aí, olha o Benihim, que não prega doutrina, aleluia, que prega evangelho de prosperidade, ele gosta de jogar o paletó, o Benihim gosta de jogar o paletó e fazer o povo cair no chão, o Benihim gosta de fazer o povo, aleluia, se endemoniar, jogando paletó, e ele fala que é o Espírito de Deus, ele fala que é a presença de Deus. Quantos pastores no Brasil tem esse movimento de cai? Quantos pastores no Brasil tem esse movimento de cai? Cair pelo poder, caiu, tá arrebatada, ela caiu. Cuidado, igreja, bom é que o coração se fortifique com a graça. Oh, glória, eu sei que tem pessoas que não tá gostando dessa pregação, sabe por quê? Sabe por que tem pessoas que não tá gostando dessa live? Porque essas pessoas, infelizmente, elas viraram zumbi, elas foram hipnotizadas pela falsa pregação, pelo falso evangelho. Mas quem está gostando da pregação, levanta a mão e dá glória! Pacalaba! Surianda! Glória! Só quem está gostando, diga aleluia! Glória ao Espírito Santo! Só quem está gostando, diga glória, glória a Deus! Aleluia! Igreja! A igreja quadrangular faz esses movimentos das pessoas caírem no chão e dizer que é arrebatamento. Batista também. Assembleia de Deus também. Quantas igrejas evangélicas que fazem isso? Fulano foi arrebatado. Fulano caiu no chão, está se tremendo as mãos e os pés. Foi arrebatado. Igreja do Senhor. Satanás, ele tenta enganar os escolhidos. Igreja do Deus vivo. Elias estava na caverna. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Passou um vento ali, mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Passou também um terremoto, Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto, a labareda de fogo, Deus também não estava no fogo. Igreja, se Deus não estava no fogo, se Deus não estava no terremoto, se Deus não estava no vento, quem é que estava? Apocalipse capítulo 13, versículo 13. O diabo faz fogo cair do céu para enganar, aleluia, aqueles que habitam na terra. Satanás faz fogo cair do céu. Igreja, o inimigo também se transfigura em anjo de luz. O diabo se transfigura em anjo de luz para enganar você. Ele enganou Maomé, dizendo que era o anjo Gabriel. Satanás enganou Maomé, aparecendo para ele e dizendo que era o anjo Gabriel. Satanás enganou o fundador da Igreja dos Mormons, o José Smith, dizendo que era o anjo Gabriel também. Satanás enganou o Chico Xavier. O Xavier era um iluminado. Quantos Satanás enganou e está enganando por aí? Quantos o diabo está iludindo com falsos sinais, com falsos prodígios? Igreja do Senhor, está escrito: não vos deixeis ser levado por doutrinas variadas, por doutrinas estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a palavra, se fortifique com a graça. Hebreus capítulo 13, verso 9. Muitos não querem mais pregar o evangelho, muitos querem teatro, muitos querem fama,
Muitos não querem mais pregar contra o pecado. Muitos não querem pregar a verdade, porque pregar a verdade não dá mídia. Pregar a verdade não dá audiência. Pregar a verdade não dá audiência. Não. Muitos querem fazer teatro, hipnose, lavagem cerebral. Cuidado, igreja. O Espírito de Deus está falando. Bom é que o coração se fortifique com a graça e com a palavra. Oh, meu Deus do céu, cadê as pregações no culto? Cadê o batismo com o Espírito Santo no culto? Sabe o que você vê hoje? É o pastor pegando paletó e jogando no meio da multidão, e a multidão caindo com ataque epilético, com caboclo profético. Ah, meu irmão, é 200, 100, 200 pessoas caindo no chão, e o pastor dizendo, foi arrebatado, foi pro céu, foi pro inferno. Olha esse pastor Benihim aí, olha esse pastor Benihim, que tem essa doutrina de fazer o povo cair no chão e dar ataque epilético e convulsar e tremer as mãos e os pés. O pastor Benihim, ele diz que é arrebatamento. Eu pergunto para os irmãos, é arrebatamento ou é doutrina de demônio? Escreve na live aí. É o Espírito Santo, irmão? O espírito enganador que usa o pastor Benihim? Pode falar, tenha medo não. Dá lugar para Deus aí, pode falar. Não tenha medo não, minha irmã. Oh, meu Deus do céu. Liberta o teu povo, meu Deus. O Espírito de Deus está falando. O Espírito de Deus está falando. Cuidado com os magos que estão dentro das igrejas. Êxodo capítulo 7. Está escrito, se não me engano, no versículo 13. Procura para mim aí. Os magos fizeram encantamento. Os magos jogaram a vara diante de Faraó. E a vara dos magos virou cobra. A vara dos magos virou cobra. Serpente. Procura pra mim, coloca na tela aí, por favor, irmãos. Tem que ser rápido. Glória a Deus. Eu tô numa unção aqui. Oxe de Cobianda Arabachébia. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui falando. Cuidado com os magos dentro da igreja. Dentro das igrejas tá cheio de bruxo. Tem pastor indo para África aprender magia negra. Você sabia disso? Você sabe que tem pastores que ficam 2, 3, 4 meses na África para aprender magia negra, para colocar feitiçaria dentro da igreja? Você sabia disso? Você sabe que tem bruxo que vai aprender magia lá na África para colocar dentro da igreja? Ah, minha irmã e meu irmão, quantos bruxos estão falando do Espírito Santo, estão falando de Jesus, estão falando da palavra, mas são macumbeiros, são bruxos. Aleluia. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que desça do céu um anjo e pregue outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Quantos pastores aí tem feito o povo cair no chão, joga o paletó? Esse pastor Benihim aí mesmo, esse pastor Benihim, que é muito famoso na internet, prega nos ginásios, cai 100, 200, 300 pessoas no chão e começa a tremer a mão, começa a tremer os pés, começa a dar ataque no chão e as pessoas começam a rolar, e o pastor Benihim fala que é o Espírito Santo, que é arrebatamento de Deus, mas não é arrebatamento de Deus não, é demônio, é caboclo profético, é caboclo
lírico. Igreja, quantos pastores têm pegado pessoas endemoniadas no culto e têm feito suposto arrebatamento? Anjo Gabriel leva a pessoa no inferno. Como é que o anjo Gabriel vai levar a pessoa no inferno? Essa pessoa está manifestado com demônio, está manifestado com coisa ruim, com espírito ruim. Duas pessoas me ligaram, uma mulher e um homem, e foi numa igreja evangélica aí, e elas disseram para mim: pastor, eu fui numa igreja aí, manifestei com demônio, manifestei, não vou mentir, pastor, eu manifestei com demônio, e o pastor disse no culto que o anjo Gabriel ia levar eu no inferno. Eu não fui no inferno coisa nenhuma, eu estava ouvindo tudo, eu estava manifestado, eu estava incorporado com o demônio, mas estava escutando tudo. Igreja, o Espírito de Deus está falando. Cuidado com doutrina estranha. Hebreus capítulo 13, verso 9. As igrejas estão cheias de doutrina estranha. As duas pessoas me ligaram, um homem e uma mulher, e falou que foi na igreja e manifestaram com demônio. E o pastor falou que o anjo Gabriel ia levar eles no inferno. E eles não foram no inferno coisa nenhuma. Falaram para mim. Deus é a minha testemunha que eu estou falando aqui. Lá no céu, Deus é a minha testemunha. Um homem, uma mulher, manifestaram com demônio no culto. Agora, como é que o pastor pega uma pessoa incorporada com demônio e faz arrebatamento? Como é que uma pessoa está manifestado com demônio, incorporado com espírito ruim, e o pastor quer fazer arrebatamento? E eles só pegam pessoas endemoniadas para fazer isso. Já reparou, não? Eles só pegam pessoas que manifestam com demônio para fazer isso. Igreja, não se esqueça que Satanás também dá visão. Não se esqueça que Satanás também se transfigura em anjo de luz. Não se esqueça, igreja, que Satanás enganou Maomé, se passando pelo anjo Gabriel. Não se esqueça que Satanás enganou a igreja, o fundador da Igreja dos Mormons, José Smith, se passando pelo anjo Gabriel também. Não se esqueça que Satanás tem enganado os macumbeiros bruxos, se passando por anjo de luz. Irmãos, nós temos que ficar na palavra. Nós não podemos sair da palavra. O Benihim, o pastor Benihim, ele joga o paletó e cai o ginásio inteiro no chão, dando epilepsia, dando convulsão. Procura na internet aí, o pastor Benihim não prega doutrina, não prega contra o pecado, só prega prosperidade. E o que ele ensina? Ele prega a doutrina do arrebatamento. Você pode ver nos vídeos do Benihim, ele ora e cai 100, 200, 300 pessoas no chão, dando ataques, dando tremedeira nas mãos, nos pés, dando convulsão, e ele diz que é arrebatamento. Eu pergunto para os irmãos, é arrebatamento ou é demônio? Glória ao Espírito de Deus! É arrebatamento ou é demônio? Só quem está gostando da palavra, glória ao Espírito Santo, dá like no vídeo aí. Só quem está gostando da verdade, dá um like aí no vídeo. Quem conhece o pastor Benihim aí, diga eu. Pastor Benihim é mundano, só prega prosperidade. Pastor Benihim não prega o verdadeiro evangelho. E ele tem essa doutrina de arrebatamento.
O pastor Benihim tem essa doutrina de arrebatamento. Inclusive no livro dele, ele diz no livro dele que pessoas foram para o céu, no culto dele foi para o inferno. Agora, como é que vai ter arrebatamento, igreja? Fala para mim. Igreja, lá em Êxodo capítulo 7, versículo 8, diz que os magos fez a vara virar cobra. Os magos estavam diante de Faraó, os magos do Egito, e eles fizeram a vara virar cobra, os magos. Só que tem uma coisa, Moisés também jogou a vara e a vara virou cobra. Mas a vara de Moisés, a cobra de Moisés engoliu a deles. O evangelho verdadeiro sempre vai prevalecer. Aleluia, Espírito de Deus. O evangelho verdadeiro, minha irmã, sempre vai prevalecer contra o falso. O pastor Benihim, ele faz muita gente cair no chão. Cair no chão. O pastor Benihim, ele fala, ó, eles estão tudo arrebatado. Estão todo mundo arrebatado. Igreja, igreja do Senhor, o Espírito de Deus está falando, igreja. Vamos ficar com a palavra, igreja. O Espírito de Deus está falando. O Espírito de Deus está falando, irmãos. Cuidado com os bruxos dentro da igreja. Dentro da igreja está cheio de bruxo no altar. Magos, feiticeiros. Tem pastores indo para a África aprender magia negra para colocar dentro da igreja. Tem pastores ficando 2, 3, 4 meses na África para colocar sinais da mentira dentro da igreja. Irmãos, os magos jogou a vara diante de Faraó e a vara virou cobra. Igreja, o profeta Elias estava no topo do monte. Passou um vento, Deus não estava no vento. Houve um terremoto, Deus também não estava no terremoto. Apareceu uma labareda de fogo, Deus também não estava no fogo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Se Deus não estava no terremoto, se Deus não estava no vento, se Deus não estava no fogo, quem é que estava ali, irmãos? Igreja, em cima dos altares estão cheios de bruxo. Igreja, dentro das igrejas evangélicas está cheio de magos. Bruxaria em cima do púlpito. Bruxaria. Quem está gostando da pregação, diga glória ao Espírito de Deus. Igreja, não vos deixeis ser levado por doutrinas variadas e estranhas. Hebreus capítulo 13, verso 9. Cuidado com doutrina estranha. A doutrina da igreja primitiva era a oração, era o jejum, era o louvor. A doutrina da igreja de Atos 2, Atos 3, Atos 4 era o rosto no chão, era a humilhação diante de Deus. Igreja, doutrinas estranhas, feitiçaria dentro da igreja. O Espírito de Deus está falando, abra os seus olhos.
Infelizmente, Satanás encheu as igrejas evangélicas de magos, bruxaria dentro da igreja. Igreja, Paulo disse bem claro, em 1ª carta a Timóteo, capítulo 4, nos últimos tempos, muitos vão apostatar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Igreja, quantas religiões tem doutrina de demônio lá dentro? É paganismo, é idolatria, é falso arrebatamento, é hipnose, é lavagem cerebral. Igreja, em Apocalipse capítulo 13, versículo 13, diz que o falso profeta e o anticristo vai fazer fogo cair do céu na presença dos homens para enganar aqueles que habitam sobre a terra. Irmãos, quantos pastores estão transfigurados em ministro do evangelho? Quantos estão transfigurados em servo de Deus? Mas na verdade, muitos querem fama, muitos querem dinheiro, muitos querem se aparecer, muitos querem sucesso financeiro. E Deus está dizendo: não vos deixeis ser levado por doutrinas estranhas e variadas. O Espírito de Deus está falando nesta noite: cuidado com os magos dentro da igreja. Cuidado, meu irmão. Mateus 24, verso 24. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Irmãos, o diabo, ele também faz sinais. O diabo também se transfigura em anjo de luz. Eu falei aqui do irmão da Deus e Amor, que queria ver um anjo. Ele queria ver um anjo. Ele orava, jejuava, buscava na madrugada. E uma certa noite, ele viu um anjo muito bonito. Resplandeceu uma luz muito forte no quarto dele, na janela. Ele olhou, o rosto do anjo era bonito. A roupa do anjo era branca. Ele viu asa, ele viu aquele anjo bonito. Mas quando olhou pro pé do anjo, ele viu pata de bode, uma pata como bode. Ele disse: peraí, o anjo é bonito, o anjo é muito belo, pata de bode? Ele apontou o dedo e disse: é você, Satanás, é você, diabo. Ele relatou no testemunho que aquele anjo que apareceu para ele tentou enganar ele, se transfigurando em anjo de luz. Irmão, ele olhou para o pé do anjo, pata de bode. Ele apontou o dedo e disse: Satanás, sai, diabo. O anjo desapareceu. O anjo sumiu na hora. Se ele não tivesse dom de discernir o espírito, ele ia estar no reteté. Se o irmão não tivesse dom de discernir o espírito, o irmão ia entrar no reteté. Se o irmão não tivesse dom de discernir o espírito, ele ia entrar no reteté. Mas ele viu pata de bode. O anjo era bonito, era lindo. Rosto brilhante. As vestes do anjo eram brancas. Asa. Mas quando bateu o olho no pé do anjo, pata de bode, na hora Deus falou: é demônio. Igreja, quantos na internet estão enganados por espíritos enganadores, hein? Quantos? O anjo apareceu, o anjo arrebatou, o anjo viu, o anjo mostrou, o anjo revelou. Será que é o anjo mesmo? Será que é o anjo mesmo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Satanás se transfigura em anjo de luz. Você sabia que Maomé, ele dava ataques? Quem sabia disso? A história diz que Maomé dava convulsão, dava ataque. E um dia Maomé
teve uma visão. Ele viu o anjo Gabriel. Mas eu pergunto para os irmãos, era o anjo Gabriel mesmo? Era o anjo Gabriel que apareceu para Maomé mesmo? Era o anjo Gabriel mesmo que apareceu para ele? Só quem tá gostando, dá um like no vídeo aí. Vamos ganhar almas. Oh, glória a Deus. Espírito da verdade, glória a Deus. Era o anjo Gabriel, irmãos? Eu quero ver na tela. Escreva aí na tela, tenha coragem. Era o anjo Gabriel mesmo? Maomé viu o anjo Gabriel mesmo? O fundador viu o anjo também, Gabriel também? Aleluia. Igreja, o Espírito de Deus está falando, igreja. Igreja, Satanás também se transfigura em anjo de luz, igreja. Irmãos, os magos tentou enganar Moisés, fazendo a vara deles virar cobra. Êxodo capítulo 7, versículo 8 até o 11. Mas as varas dos magos não era verdadeira. Bruxaria, feitiçaria no altar. Igreja do Deus vivo. O evangelho verdadeiro sempre vai prevalecer. Oh, Espírito de Deus, acorda esse povo, desperta esse povo, meu Pai. Igreja, quantos têm visto anjos? Quantos têm visto visões? Quantos estão dizendo que o anjo apareceu, que o anjo revelou? Igreja, ainda que desça do céu um anjo e pregue outro evangelho, que não seja esse, seja anátema. Eu vi um afeminado aí, e o afeminado falou que ele viu um anjo, e o anjo mandou ele abrir uma igreja, igreja do Senhor. Eu sei que muitos não estão gostando dessa live. Eu sei que essa live perturbando muita gente. Eu sei que muita gente que está ao vivo aí não está gostando dessa live. Mas eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que pregar o verdadeiro evangelho. Cuidado. Cuidado, porque Satanás também, ele faz falsos sinais. Ele faz falsos prodígios. E se fosse possível, disse Jesus, enganaria até os escolhidos. Satanás faria tão grandes sinais, tão grandes prodígios, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 24. Igreja, o afeminado falou que o anjo apareceu para ele, e o anjo mandou ele abrir uma igreja de afeminado. E você sabe quantas pessoas estão lá na igreja dele? A igreja está lotada, mais de 400 pessoas. Igreja, quantos estão sendo enganados por falsas visões, por falsas revelações, por falsas profecias? O Senhor está dizendo, nós não podemos ser deixados levar
por doutrinas variadas e doutrinas estranhas. Hebreus capítulo 13, verso 9. Cuidado com a doutrina estranha. Pastores dizendo que está tendo visão, que está tendo revelação, mas já casou 3, 4 vezes. Pastor que diz que está tendo visão, que está tendo arrebatamento, mas quer fama, quer dinheiro, quer se aparecer. Olha esse pastor americano aí, joga o paletó e cai 100, 200 pessoas para trás, e ele fala que é arrebatamento, e as pessoas estão estribuchando o chão, o braço e a mão no ataque. E eu pergunto para a igreja, essa doutrina desse pastor chamado Benihim é verdadeira ou falsa? Ou é falso arrebatamento? E ele fala no púlpito que as pessoas estão sendo arrebatadas. Estão indo para o céu, estão indo para o inferno. Agora virou caravana. O que tem de gente agora fazendo arrebatamento na internet, pegando pessoas endemoniadas e dizendo para o anjo levar no inferno. Pessoas manifestam com demônio. É para expulsar, pastor. Não é para fazer arrebatamento, não. Pastor, se a pessoa manifestar com demônio na igreja, não é para fazer arrebatamento, não. É para expulsar, em nome de Jesus Cristo. É para expulsar, pastor, o demônio. Oh, glória, glória ao Espírito de Deus. Glória, glória à verdade da palavra de Deus. Aleluia. Glória. 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 Glória, glória a Deus. Pastor, se manifestar a pessoa na igreja endemoniado, não é para fazer arrebatamento, não, é para expulsar o demônio. E o pior é que eles gostam de fazer arrebatamento, quem manifesta com demônio. O pior é que esses pastores famosos, eles gostam de fazer arrebatamento. Eles gostam. Quando ele vê com a pessoa, aí eles aproveitam para fazer uma hipnose, que manifesta com demônio. E eles vão em cima. Pastor, manifestou com demônio. Não é para mandar para o inferno, não. É para expulsar o demônio. Quem está entendendo, diga glória ao Espírito Santo aí, meus irmãos. Eu quero pedir um like, vamos ganhar alma, deixa um ok no vídeo. Só quem está gostando da live, diga glória a Deus. Igreja. Igreja do Senhor, o Espírito de Deus está falando. Cuidado com o caboclo profético. Cuidado com o espírito enganador. Desde os pastores expulsar o demônio das pessoas. É porque a pessoa está manifestada com o demônio. Quer mandar o anjo levar a pessoa para o inferno. Peraí, mas a pessoa não está manifestada com o demônio? Como é que a pessoa está manifestada com o demônio? Está dando ataque no chão, está se tremendo no chão. E a pessoa está dizendo que a pessoa está sendo arrebatada. Esse pastor Benihim tem essa doutrina.
Esse pastor chamado Benihim tem essa doutrina. Joga o paletó, cai 100, 200 pessoas para trás. E o povo fica se tribuchando no chão, tremendo a mão, tremendo os pés, dando ataque. E ele fica dizendo que as pessoas estão sendo arrebatadas. É tudo mentira. As pessoas estão possessas de demônio. Cuidado, igreja. Deus abençoe vocês. Quem gostou, dá like e diga glória ao Espírito de Deus. Só quem gostou, diga glória a Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Só quem gostou, diga glória a Deus. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende e queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Oh, glória a Deus, Espírito de Deus. Quando tu falas comigo, o fogo se acende É verdade, Jesus, glória a Deus. e queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Glória ao Espírito de Deus. Quem entendeu a pregação, irmãos? Vocês entenderam a pregação? Quem entendeu? Glória a Deus. Tem muitos pastores americanos, inclusive esse pastor chamado Benihim, que não prega doutrina, que só prega prosperidade. Aceita batom, aceita brinco, futebol, evangelho mundano. E esse pastor Benihim, ele fica fazendo arrebatamento. Quando ele pega, ele joga o paletó, cai 100, 200, 300 pessoas no chão, se tribuchando as mãos e o pé, desacordado. E ele prega o Benihim, dizendo que as pessoas estão sendo arrebatadas, estão indo para o céu, e outros estão indo para o inferno. Meu amigo, para com isso. Satanás está usando essas artimanhas para enganar os crentes hoje, irmão. Muitos estão saindo da palavra e estão seguindo visões, arrebatamentos. Muitos estão saindo da palavra. E quando o crente sai da palavra, o demônio passa uma rasteira nele. O demônio engana ele. O demônio tentou enganar o profeta Elias, lá em 1 Reis 19, verso 11 e 12. Passou um vento ali, Deus não estava no vento. Passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Passou uma coluna de fogo, Deus não estava também no fogo. Se Deus não estava, quem é que estava, minha irmã? Era o diabo que estava ali. Satanás tentou enganar Moisés também. Em Êxodo capítulo 7, versículo 11.
Os magos jogou a vara e a vara virou serpente. Satanás também faz fogo cair do céu. Ele faz falsos sinais e falsos prodígios para enganar os cristãos. Apocalipse capítulo 13, verso 13. Igreja, muitos evangélicos não se convertem, não saem das igrejas mundanas, porque lá tem falsos sinais. Olha essas igrejas que não pregam a verdade. Tem falsos sinais lá. Eu vi um relato na internet, uma irmã falando, um testemunho, que tem pastores saindo do Brasil para aprender magia negra na África, para encher as igrejas deles com falsos sinais. Abra os seus olhos. Cuidado. Cuidado, irmãos. Estão vivendo os últimos tempos. Que Deus abençoe vocês, igreja amada. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. Deixa o seu like para encerrar o vídeo. Pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus, glória ao Espírito de Deus. Quem gostou da live, irmão, diga glória a Deus. Quem gostou da live, diga glória a Deus. Igreja, igreja, abra os seus olhos. Peça para Deus o dom de discernir os espíritos. Peça para Deus o dom de discernir os espíritos, igreja. Que Deus abençoe vocês, igreja. Comente nesse vídeo, eu vou salvar o vídeo. Comente no vídeo. E que Deus prospere a todos. Confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção. Eu quero renovação.
E quando tu fala comigo, o fogo se acende. Que queima e flame me faz. Você é um novo crente. Me fala hoje aqui. Oh, glória! Quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção. Eu quero renovação. Que o Espírito de Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe vocês. E cuidado, irmãos. Cuidado com o espírito enganador. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos, irmão. Agora na internet virou epidemia. Negócio de ir pro céu e pro inferno. E as coisas de Deus não é assim, não, irmão. Quando vocês vêem muito arrebatamento, abra o seu olho. As coisas de Deus não é assim. Cuidado. Cuidado. Quando você vê muito negócio de céu, inferno, cuidado. Muita gente quer fama. Muita gente quer se aparecer na internet. O Adão de Campos teve só um arrebatamento em 1980. Só um. E foi Deus que arrebatou ele. Agora tem pastores aí pegando pessoas endemoniadas e fazendo arrebatamento. A pessoa está manifestada com demônio. E tem gente mandando o anjo levar a pessoa endemoniada no inferno. Cuidado, abra os seus olhos. Que Deus abençoe vocês. Abra os seus olhos, igreja. Deus abençoe, Brasil. Deus abençoe.